Programa Sabor e Saúde. Oferecimento Oral Sim Implantes Dentários. Ademilar Consórcio de Investimento Imobiliário, o investimento da sua vida. Levitar, terapias integradas e faculdades Exucre, graduação, pós-graduação e ensino à distância. Sejam bem-vindos, com a sua licença, estamos iniciando mais um programa Sabor e Saúde, aqui pela TV Litoral Sul, canal 20 da NET. O programa de hoje, com muito prazer, com muita alegria, eu recebo o cirurgião plástico, o Dr. Dreyfus Silva Fabrini. Doutor, seja bem-vindo ao programa Sabor e Saúde. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com o senhor. O doutor que é esposo da doutora Cristina, que já esteve aqui também, né? Aliás, a doutora Cristina é uma ótima profissional, tem... Na medicina a gente não chama cliente, né? Paciente, né? Sim, exatamente. Mas são bons clientes também. Ela tem gente esperando ela até 2020, né? 2020. Que bom, né? É um motivo de orgulho pra gente. Orgulho, que bom, né? O senhor, tanto elas são mineiros, né? Sim. Quantos anos morando em Criciúma? Há 4 anos. 4 anos. Sim. Gostando da cidade? Demais. Nós somos muito bem recebidos aqui por todo mundo. Morando aqui em Criciúma, como é que se diz? Tomou água de carvão? Já não sai mais. Não sai mais. É o meu caso aqui, já estou há 12, né, Juliano? Você mora quantos anos aqui? 25 anos, é. 25 o anos. Juliano é paranaense. Então a gente aqui, graças a Deus, fui bem recebido aqui. Então a gente também agradece as pessoas, né, por nos aceitarem. Com certeza. Né? Cada um dentro da sua profissão. Doutor, cirurgia plástica. A cirurgia plástica é uma coisa que sempre está na moda, né? Sempre. Porque as pessoas, a vaidade, sempre se diz, a vaidade é acima de tudo. Com certeza. A gente está numa terra de pessoas bonitas, né? O povo criciumense é um povo muito bonito. Então, a plástica ela só vem para completar, né? Sim. Algumas coisas, né? Alguns infortúnios. Ou a própria gravidez de uma pessoa, né, de uma mulher que acaba trazendo algum resultado desagradável depois, a gente está aí para isso. Então a cirurgia, hoje em dia, tem alguma parte assim de cirurgia plástica que está mais em moda, que a pessoa mais procura na sua clínica? Não. Estatisticamente, para todos os cirurgiões, sempre tem aquelas cirurgias mais procuradas, que são cirurgias de mama, cirurgia de abdômen, né? Mas a gente sempre procura ajudar da forma como a gente pode, fazendo de tudo. Sim, mas tem algum período, por exemplo, inverno, verão, que as pessoas mais procuram algum tipo de cirurgia? Sim, a maioria procura mais no inverno mesmo, que é um período de recuperação mais fácil, justamente pela ausência de calor, porque o calor ele não deixa de ser desconfortável para o paciente que eventualmente venha utilizar uma cinta ou alguma coisa nesse sentido. Um outro pico é dezembro, que é quando o pessoal está de férias, né? Então a procura tem aumentado demais em dezembro e janeiro justamente por isso. Uhum. Então são esses dois períodos aqui. Doutor, eu tenho conversado com pessoas, eu tenho notado também, eu tenho lido muito. A cirurgia, por exemplo, de mama, prótese mamária, continua aquela moda de a mulher ficar turbinada, como a gente diz, botar um seio grande, ou já passou essa febre? Isso é muito regional. Né? Aqui na nossa região, a mulher criciumense ela ainda gosta de uma mama um pouco maior, mas realmente aquela febre da mama muito grande, ela já não está mais vigente. Mais. Né? Com o intuito de ajudar essas pacientes a dar uma ideia, né, do resultado de uma cirurgia, a gente tem um equipamento que permite simular o resultado da cirurgia. Né? Ele é chamado de Vectra, né? O Vectra XT. Ele tira uma foto tridimensional da paciente e, através dessa foto, é possível simular o resultado da cirurgia através dos diversos tamanhos de prótese. É que nem por exemplo, um cabeleireiro
tira uma foto da pessoa, simula o corte que ela quer. nesse caso da mama também. Exatamente. Para mama, para nariz, para contorno corporal. É um equipamento bem versátil. Bem versátil. Sim. E aí a pessoa já, de repente, tem uma ideia do que vai fazer e fazendo a simulação, ela até muda de ideia. Sem dúvida nenhuma. É um equipamento que realmente nos auxilia a mostrar para o paciente o que é possível fazer. Sim. Né? Então, é uma ferramenta muito poderosa nesse sentido. E hoje em dia uma prótese mamária, né, o silicone, que é o português claro, Sim. é uma cirurgia garantida. O material que é utilizado é um material que, vamos dizer, que nunca deu problema. Ele tem prazo de validade ou não? Não mais, né? Não mais. A prótese hoje, ela está na 5ª geração dela, então ela tem um invólucro extremamente resistente. E antigamente o grande motivo de troca de silicone, que justificava a troca, era a ruptura da prótese. Só que hoje isso não é mais, eu não vou dizer que não existe, mas é um pouco mais raro, justamente pela qualidade da prótese, porque ela é submetida a vários testes. E, de qualquer forma, todas hoje as empresas homologadas pelo Inmetro, elas oferecem garantias vitalícias na prótese. Sim. Então, contra ruptura. Sim. Algumas contra contratura, mas todas elas oferecem contra ruptura. Né? Todo organismo, vou falar o português claro, né, doutor? Todo organismo aceita uma prótese mamária, um silicone? Ou tem um organismo que não aceita, que tem rejeição? Existe os casos de rejeição à prótese, mas é extremamente raro. Né? Algumas pacientes se questionam assim, mas eu vi que a fulana ou a ciclana teve uma rejeição e li na internet. Nesses casos, a grande maioria acontece por causa de infecção, não por rejeição. E a possibilidade de se fazer um teste antes? Ou existe uma conversa com o cirurgião? Sim, dessa possibilidade ou não? Cabe ao cirurgião colher um histórico da paciente, né? Igual, por exemplo, uma paciente com doenças do colágeno, que é o lúpus ou escleroderma atrófico, né? Essas doenças, elas já são algum indício de que essa paciente possa, porventura, vir a ter uma rejeição. Mas, infelizmente, não é 100%, né? A história, ela permite a gente separar algumas pacientes, mas não todas elas. Porque a cirurgia plástica, na realidade, é uma cirurgia como qualquer outra. Sim. Tem o risco também, né, doutor? Exatamente. É importante nós, cirurgiões, deixarmos isso claro para os pacientes. Cirurgia plástica, como o senhor falou, está sujeita a complicações como qualquer outra. Mas, felizmente, no caso da prótese, essas complicações são muito raras. Né? É uma cirurgia com índice de satisfação altíssimo, acima de 90%. Acima de 90%. De 95%, na verdade. Se tiver uma rejeição, é pelo organismo da pessoa. Não é pelo produto que é utilizado, porque ele é um produto testado e a própria indústria que fornece o material, eles têm interesse também de apresentar um produto de primeira qualidade. Exatamente. Nós podemos considerar duas situações. Se é rejeição de fato, essa prótese ela tem que ser retirada e não mais utilizada, infelizmente. Agora, quando é infecção, o tratamento, na maioria dos casos, ainda é a retirada da prótese, mas ela pode ser recolocada depois da resolução do quadro. Depois de 3 meses, por exemplo. Vai resolver o problema que essa pessoa tem, ela pode recolocar de novo. Exatamente. É essa mesma, que já foi colocada, ou tem que ser outra? Tem que ser uma prótese nova. Tem que ser uma prótese nova. Sim. E essas próteses são fabricadas no Brasil ou são importadas? Algumas são fabricadas no Brasil, como a Celimed ou a LifeSeal, mas a grande maioria é importada, né? Como a Mentor, a Motiva, a Natrelli. Então são próteses excepcionais com mais de 40 anos de história no mercado. E não tem prazo de validade, então, também? Em princípio, não. Em princípio, não. E hoje em dia, uma pessoa que faz um implante de silicone, doutor, dificilmente ela vai querer voltar atrás, né, e retirar depois. A mulher que colocar um silicone, por exemplo, ela pode amamentar normalmente, não tem problema nenhum. O silicone de forma alguma atrapalha a amamentação. Então, se essa é a preocupação da paciente, já de cara a gente já exclui, não é motivo de preocupar. Eu quero ser mãe, então eu quero ver se eu posso amamentar. Pode amamentar. E curiosamente tem até uma situação inversa. Tem muitas pacientes jovens que chegam no nosso consultório e falam, olha, eu tenho vontade de colocar silicone, mas eu vou ter meu filho primeiro. Eu acho isso uma coisa a ser considerada, porque a mulher naquela fase que ela se encontra, ela está na fase mais bonita dela.
tá com o corpo todo torneado. O seio também, bem, né? Exatamente. Então, assim, talvez seja a melhor fase para colocar um silicone, não depois que tiver um filho. Que nesse caso a cirurgia pode ser até outra, como a retirada de pele, que é a mastopexia, por exemplo. Então, assim, é uma questão de prioridade de opinião mesmo, né? Mas isso tem que ser bem discutido, porque talvez seja uma ideia interessante colocar a prótese naquele momento. Porque se a mulher colocar uma prótese, por exemplo, doutor, que vai ficar grávida, vai ganhar um neném, ela não vai ter a flacidez que outra pessoa que não tem silicone vai ter? Não, na verdade é até o contrário. Essa paciente, por ela ter um volume na mama, ela pode até desenvolver mais flacidez. Não é regra, isso não é regra, mas imagina que tem uma prótese e a mama vai crescer em cima dessa prótese. Então, realmente, isso pode acontecer. Mas uma coisa que pode ser feita também é retirar a prótese quando a paciente pretender engravidar. Ah, pode ser feito isso? Pode. Inclusive, isso é interessante porque ele cria um espaço para a mama crescer. E depois da gestação, de amamentar, a gente recoloca a prótese. Uhum. Mas a mulher procura, de certa forma, ela tem essa preocupação, eu quero ter filho, eu quero colocar prótese, o senhor vai aconselhar que não coloque, ou coloque depois. A mulher tem essa preocupação, não? Sim, com certeza. Tem? Muitas das pacientes têm. Uhum. Então, é isso, né? Quando a paciente geralmente pretende engravidar daqui 3 anos, por exemplo, 3, 4 anos, e realmente tem o sonho de colocar uma prótese, talvez esse seja o momento. Mas diferente daquela paciente, não, eu vou engravidar daqui 1 ano. Aí, realmente, essa paciente, é bom realmente esperar. Sim, né? É bom esperar. Daí o senhor aconselha que ela espere, né? Sim. Porque na teoria, talvez na prática seja a mesma coisa, a mulher amamentando, ela vai ter o seio mais flácido depois. Exatamente. Pelo estímulo hormonal, né? Sim. A mama ela vai eventualmente crescer e depois, pela perda desse estímulo, ela pode regredir o volume até mais do que a mama anterior. Sim. Né? Então é muito comum algumas pacientes falarem assim, eu tinha a mama grande antes de engravidar e depois ela murchou. A mulher que vai ter filhos, ela tem um limite de silicone, de tamanho, de peso? Não, de forma nenhuma. Não, nada vai alterar? Não. A qualidade do leite materno, aquela coisa toda, não vai mudar nada pelo tamanho do seio? Exatamente. Até hoje não tem nada, nenhum estudo que sugira nada nesse sentido. Uhum. É bem interessante, né, doutor? Porque... E, claro, que o senhor, com certeza, tem por hábito, quando vai fazer um silicone, normalmente são pessoas novas. A maioria das pessoas, eu acredito que seja nem são mães ainda, né? Sim, estatisticamente a maioria são mulheres jovens. E aí já tem aquela conversa, tu vai ser mãe, tem interesse em ser mãe daqui quantos anos, daqui 1 ano, daqui 6 meses, existe essa troca de informações com o profissional no seu caso. Sim, eu acho que aquela consulta inicial ali, ela é fundamental para poder definir isso. Então, é a consulta em que a gente tem que realmente ter uma duração maior para ver o anseio da paciente, mostrar para ela, olha, a medida do seu corpo é essa, caberia uma prótese dessa forma, se colocasse assim ia ficar assim, né? Porque tudo isso tem que ser levado em conta. A gente mede a base da mama da paciente, vê a quantidade de pele que ela tem, né? Então tem toda uma medida, não é simplesmente, a gente vai chegar aqui e vai colocar 300. Não é. Tem que ver se a pele dela vai suportar aqueles 300 ml. E acontece nisso, que a pessoa tem algum problema na pele que não suporta? Acontece, né? A paciente, por exemplo, que quer colocar uma prótese grande, ela tem que estar ciente de que existe o risco de surgimento de estrias, né? O fato de se colocar essas próteses maiores atrás do músculo ajuda a proteger. Reduz um pouco o risco porque o músculo acaba contendo um pouquinho a prótese. Mas se a gente pega, por exemplo, uma paciente que não tem nada de mama e coloca, por exemplo, uma prótese de 375 ml, ela tem sim um risco de desenvolver estrias. Para isso existem alguns tratamentos antes e depois da cirurgia que visam a minimizar esse risco. Uhum. O 375 ml, o senhor diz nas 2 mamas, não é uma só? Não, em cada mama. A mulher criciumense gosta muito desses volumes. Ah, é? Apesar de parecer volumes grandes, né? Então, eu que venho de fora, né, eu que venho de Belo Horizonte, eu tive que, inclusive, me adaptar um pouquinho a isso. Lá o sistema é diferente? A cultura lá é diferente no caso de silicone? Sim, a mulher mineira, ela gosta das mamas um pouquinho menores, né? A mulher catarinense, principalmente a criciumense, gosta das mamas um pouco maiores.
eu não vejo problema nisso desde que não haja exageros, né? Sim. Então, desde que a paciente queira colocar uma prótese e o seu corpo comporte essa prótese, não há problema. Sim, porque, claro, que ninguém vai colocar um silicone que ela vai ter um sofrimento depois, que vai ser muito pesado, que vai ser desconfortável, né, que vai lhe causar problema. Exatamente. Porque o silicone é colocado por trás do músculo, é isso que eu entendi? Ele pode ser colocado na frente ou por trás, né? E tem hoje um plano que ele é colocado no meio do caminho, que é colocado uma parte por baixo e uma parte na frente, Sim. que é o chamado de dual plane. Esse é o mais utilizado atualmente, né? Na minha prática e na nossa prática lá na clínica. Mas existem prós e contras de cada um dos planos. Isso é discutido com os pacientes, né? Atrás do músculo e na frente do músculo, que são 2 planos, atrás da mama e atrás da fáscia, que é uma camada que está ali revestindo o músculo na frente. Então a gente tem no total 3 planos principais. Cada um tem os seus prós e contras, mas de um modo geral, a submuscular tende a ter algumas vantagens que são bem apelativas, né? Elas chamam muito para esse plano, sim. Uma mulher que coloca, Juliano, já vamos fazer um intervalo comercial, te acalma aí, tá? Não quero fugir do assunto. Uma mulher que coloca um silicone, uma prótese de silicone e não vai ter filhos, ela vai ter o seio da mesma forma até o resto da vida dela ou corre o risco de ter flacidez ou coisa parecida? Sim, infelizmente, pela lei da gravidade, tudo cai. Tudo cai. Então, assim, dependendo dessa prótese, dependendo do tamanho dessa prótese, ela pode sim cair. Por exemplo, uma prótese de 400 ml que está no plano subglandular, ou seja, na frente do músculo, ela eventualmente vai cair. Então é uma coisa que a paciente tem que saber disso. Mas uma prótese de um tamanho bom ou que esteja atrás do músculo, ela pode sim se sustentar, né? E manter com o tempo. Isso, infelizmente, a gente não tem como prever. O que a gente recomenda geralmente nessas pacientes que vão manter a prótese por um longo período é manter um acompanhamento adequado com o cirurgião. Então, por exemplo, toda paciente que tem uma prótese com 10 anos, ela tem que entrar num protocolo de fazer uma ressonância magnética para poder ver como que está a situação dessa prótese. Se ela estiver inteira, ok, beleza, simplesmente continua acompanhando. Agora, se tiver uma evidência de ruptura e a ressonância magnética é o melhor exame para ver a situação da prótese, aí, infelizmente, tem que trocar. Porque visualmente o senhor não tem condições de ver a prótese se ela está legal ou não está legal, ou não teria que ser através da ressonância. Da ressonância. Em alguns casos, a gente tem condição sim. Por exemplo, se a prótese teve uma contratura capsular e aparece como uma bola dura na mama. Sim. Isso é uma complicação de uma colocação de prótese que pode eventualmente acontecer no caso de uma ruptura, por exemplo. Aí, nesse caso, é muito claro, né? Dá para ver, o diagnóstico é clínico. Sim. Mas em alguns casos não. Então toda paciente que tem 10 anos de prótese, é interessante que ela faça uma ressonância para poder ver isso. Que bom. Intervalo comercial, o Juliano mostra aqui que eu estou fazendo hoje aqui. Agora nós já estamos no inverno aqui, nós fizemos o programa passado, foi um creme de mandioca, né? De aipim ou macaxeira, como queira, né, doutor? Sim. Cada região é um nome diferente. Hoje nós vamos fazer aqui um creme de moranga e vamos colocar dentro desse pão italiano aqui, que também fica uma delícia, né? Colocando esse pão italiano aqui, vai ficar uma delícia para esses dias frios de inverno aqui. A gente está com o fogão a lenha aceso lá também. Eu ia dizer ligado não, ele é aceso, né? Sim. Está aceso lá, mas a gente está fazendo aqui no fogão a gás, que fica mais pertinho da gente. Eu estou cozinhando outras coisas aí, uma carinha de panela, um pinhãozinho, não sei se vai ficar pronto, mas de qualquer forma a gente vai fazer um creme gostoso para vocês terem uma ideia. Eu estou cozinhando ele aqui com a... Deixa eu pegar uma colher aqui, doutor. Deixa eu pegar uma... Olha aqui, ó. Estou cozinhando ele. Cortei ele em cubinho para ele cozinhar mais rápido. Aí você corta ele em cubinho, ele vai cozinhar mais rápido. Eu estou colocando aqui um tablete de caldo de legumes. Pode colocar um caldo de carne. Aí depois, no final, você corrige o sal. Bate ele no liquidificador e corrige o sal. E se quiser colocar uma pimentinha, a gente vai colocar... uma carne seca, né, doutor? Mas pode colocar um bacon em cima, uma salsinha, enfim, o que você achar melhor. Intervalo comercial, não saia daí, a gente volta em seguida. Eu, Raul Gil, apresento Momento
Posto Saúde Oral Sim Implante. Eu cheguei até a Oral Sim através de propaganda de televisão, que é um atendimento muito bom, eles são bem profissionais, mudou a minha autoestima, eu fiquei super bem, estou muito satisfeita. Em fevereiro, comemoramos o aniversário da rede de clínicas Oral Sim. Já são 14 anos de uma belíssima história. Então você que perdeu 1, 2 ou até todos os dentes, aproveite o aniversário da Oral Sim e realize o seu tratamento com implantes dentários. Para isso, basta ligar no telefone 3045 7777. Oral Sim, sua referência em implantes dentários. Vem comemorar com a gente, vem para Oral Sim. A Churrascaria Medieval serve diariamente refeições de qualidade em várias opções de churrasco e mais de 22 tipos de saladas. Churrasco com buffet livre a quilo. Oferece também refeições pelo sistema Prato Feito e Marmitex. Churrascaria Medieval, todos os dias ao meio-dia servindo o melhor para você. Em Criciúma, na rua 7 de setembro, 115, Fundos da Colina Veículos. Fone 48 3433 2811. Conheça o conceito Levitar, um princípio inovador em saúde e bem-estar. A Clínica Levitar possui serviços com técnicas avançadas que elevam a qualidade de vida através de seus diferenciais nas áreas de osteopatia, pilates terapêutico, tratamento para dores na coluna, dermatofuncional, coach de emagrecimento e microfisioterapia. Clínica Levitar. Fone 3430-0404. Uma clínica de excelência para pessoas de excelência. Simples Exucre, educação que transforma. Ingresse por meio do histórico escolar. É simples, é sem vestibular. Infraestrutura completa, localização privilegiada, professores com experiência no mercado. Amplie suas oportunidades no mercado de trabalho com cursos autorizados e reconhecidos pelo MEC. Agora com um novo curso, Nutrição. Confira nossas bolsas e descontos. Inclua Exucre em seu currículo e destaque-se. Simples Exucre. Inscreva-se em exucre.com.br. Preciso diversificar os investimentos. Mas como? Com a Ademilar, você investe em imóveis. E a minha aposentadoria? Viver de aluguel garante um futuro tranquilo. Com 2 filhos, será que consigo investir? A Ademilar tem diversos planos e parcelas. Escolha um e invista em sua vida. Ademilar, consórcio de investimento imobiliário. O investimento da sua vida. Muito bem, voltamos então com mais um bloco do nosso programa Sabor e Saúde. Hoje estou conversando com o cirurgião plástico, Dr. Dreyfus Silva Fabrini, que é mineiro, né? Hoje a gente ia fazer, de repente podia ter feito uma comida mineira, mas também o mineiro também gosta de um caldinho, né, doutor? Sim, com certeza. Um caldinho de feijão com bacon, aliás, com torresmo, né? Sim, para aquecer a alma, né? Aquecer a alma, né? Então aqui, ó, já está praticamente desmanchado aqui o nossa moranga aqui, ó. Essa é a moranga cabotiá, que é aquela moranga que tem a casca verde e por dentro ela é amarela. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma esquentadinha, eu vou colocar uma cebola aqui, ó. Vou colocar uma cebola. Vamos dar uma murchadinha na cebola. E aí a gente vai colocar a carne seca para dar uma esquentada, né, doutor? Sim. Se quiser colocar uma... Até vou colocar um temperinho verde junto aqui, doutor, ó. Isso aqui já está limpo. Podemos colocar também um temperinho verde. Fica bom. Se quiser fazer com bacon também. Para dar o toque final. Aliás, dá para fazer, eu até vou colocar um bacon junto, doutor. Vou colocar um bacon junto ali. Isso aqui vai por último, isso aqui. Isso aqui é para dar um perfume. Não vamos deixar queimar isso aqui. É só murchar. Eu vou colocar um bacon também, doutor. Eu tenho um bacon aqui na geladeira. Vou colocar um bacon junto aqui para dar um gostinho, viu? Fazer uma mistura aqui. Sim. Cozinha a gente inventa muito, né, doutor? Não tem aquela, como é que se diz, aquela receita definitiva, né? Sim, eu acho que as grandes receitas, elas são as receitas criativas, né? São adaptadas, né? Sim. Não tem aquela coisa, é aquela quantidade, é aquela coisa final.
Não existe isso aí, né? Numa receita, né? É. Então eu estou dando uma inventadinha aqui para ficar bem diferente. Você sabe cozinhar, doutor? Sim, eu gosto muito de cozinhar. Ah, é? Na próxima vez que eu vier aqui, então nós vamos escalar o senhor para cozinhar, né? Inverter os papéis? Isso, vamos inverter os papéis, né? Vai ser uma honra. Já pensou eu cozinhando pro chefe? Não, mas o chefe... Eu sempre digo, doutor, que eu sou o chefe mais conhecido e mais famoso, mas eu não sou o melhor. Não é o que eu ouvi. A gente já deu uma murchada na cebola, a gente já deu uma murchadinha também, uma fritadinha no bacon. Agora a gente coloca a carne seca, doutor. Isso aqui a gente vai dar uma polvilhada por cima depois. Se quiser, pode ser até se misturar também. Pode ser colocado um só, né, doutor? Quiser colocar só a cebola, ou só o bacon, ou só a carne seca. Podemos baixar o fogo aqui, ó. Isso aqui é mais para dar uma esquentadinha. Vamos conversar mais um pouco, doutor? Depois a gente pode bater no liquidificador esse creme aqui que já ficou bem macio aqui, ó. Vamos ver como é que tá o cheirinho. O cheirinho tá bom, doutor. Cheiro de moranga, tá? Moranga cabotiá. Estamos até se perdendo nesse cheiro aqui. O senhor já... essa moranga o senhor conhecia? Claro que em Minas tem, só que de repente o nome é diferente, né? Não, é moranga. É moranga? Moranga. Aqui ela chama cabotiá, não sei porquê também, nem sei o que é a palavra cabotiá também, mas ela tem esse nome aqui. Porque tem a moranga aquela de pescoço, né? Sim. Que é boa também. Bom, já coloquei aqui então a cebola, o bacon e a carne seca, mas pode colocar só o bacon ou só a carne seca, mas como eu tinha aqui em casa, né, doutor, a gente já mistura tudo. Aqui já está pronto, aqui, ó. Só a gente dá uma batida no liquidificador depois, aí para formar aquele creme. Aos telespectadores, o cheiro é inacreditável. Se tivesse cheiro na televisão, né, doutor? Sim. E isso aqui, você já comeu esse pão italiano aqui? A gente corta ele e coloca o creme ali dentro. Sim, eu nunca tinha comido assim. Fica bem interessante aqui. Isso é um costume da colonização italiana, né? Na Serra o pessoal usa muito isso aqui. São Joaquim, onde você toma muita sopa no inverno. Gramado, exatamente. Então é isso aí. Doutor, e cirurgia de face, doutor? A gente falou de seio, de silicone. Aliás, antes eu quero lhe perguntar uma coisa. As pessoas muitas vezes chegam no seu consultório e querem fazer várias cirurgias ao mesmo tempo. Sim. Há possibilidade ou não? Ou tem limite? Tem limite, né? Existe a possibilidade de associar algumas cirurgias de portes menores, mas algumas pacientes querem fazer aquela cirurgia global que a gente popularmente às vezes fala como tudoplastia. Tudoplastia, que seria uma lipoaspiração com mama e com abdômen. A tendência hoje mundial, e isso tem sido extremamente debatido em congressos, é que não se faça isso, né? Principalmente por motivos de segurança mesmo, né? Porque quanto maior a duração de uma cirurgia, maior é o risco dela, né? E quando a gente fala em risco, a gente está falando em trombose, que são realmente problemas que podem oferecer riscos à vida do paciente. O senhor também faz implante de cabelo, né, doutor? Sim. É uma cirurgia que eu gosto muito. É uma coisa que é muito procurada também hoje em dia? Sim. Em algumas regiões mais que as outras, mas hoje a cirurgia de transplante capilar, ela tem chegado num nível de excelência, né? Porque ela é uma cirurgia artesanal, que é o implante fio a fio que a gente fala. Então, cada um dos fios é implantado individualmente. Tira de uma parte que tem mais cabelo, por exemplo, da parte de trás do cabelo? O intuito de se tirar de trás é porque esse cabelo, ele é geneticamente programado para não cair. Ele tem menos receptores para o hormônio que provoca a queda do cabelo. Então esse cabelo que é retirado daqui, que pode ser retirado de duas formas, ele não vai cair na região onde ele vai ser implantado, entendeu? E o cabelo que retirar, por exemplo, de trás aqui, ele vai nascer de novo ou não? Não. Não nasce mais, mas porque automaticamente ele é bastante volumoso, aquela parte, não vai... Exatamente. Assim, tem duas formas de se retirar esse cabelo. Tem
a forma de se retirar de faixa, que é a mais tradicional. E nesse caso, vai ter como resultado uma cicatriz linear. Mas se a gente está tirando pele e tudo e colocando uma cicatriz, então não importa muito se esse cabelo, o cabelo que tirou, porque na verdade vai permanecer uma área com bastante fios ali. E a mais recente, que tem sido mais procurada, é a fouet, né? Que cada cabelo é retirado individualmente. Então, nesse caso, a área tende a perder um pouquinho de densidade, porque a gente não está tirando uma faixa inteira, a gente está tirando fios individuais. Hoje o que se tem feito muito é fazer as duas técnicas. As duas. Tira a faixa e um pouquinho acima e um pouquinho embaixo, tira ainda um pouco mais. Isso aumenta mais ou menos em 30% a disponibilidade de folículos para serem implantados. O cabelo hoje em dia implantado normalmente é na testa, né? Não tem outra parte da cabeça. Ele pode ser feito na reconstrução da linha anterior, né? Em questão de desenho de entrada, e esse desenho ele pode ser discutido com o paciente, ou em alguns casos ele pode ser feito para a reconstituição da coroa, que a gente fala, que é a área aqui, né? Ou pode ser feito nas duas. Ah, sim, a coroa é aquela parte que fica sem cabelo aqui Exatamente. Em cima da cabeça. Sim. Lembrando que é uma cirurgia que é extremamente tranquila em termos de procedimento e de recuperação, né? É feita com anestesia local e sedação, então o paciente ele vai dormir e quando ele estiver relaxado a gente vai fazer a cirurgia. Então é bem tranquilo. Em 10% dos casos pode inchar um pouquinho a região da testa, mas a grande maioria não. Não tem rejeição nenhuma, doutor? Não. Estima-se que ocorra uma perda de mais ou menos 10% do que foi implantado, né? Não vai nascer de novo? Porque o que acontece? Quando esses fios são implantados, quase a maioria deles vão cair em 3 meses, e a partir de 3 meses que eles realmente começam a crescer, atingindo um pico de crescimento de até 1 ano. Então, se o paciente perguntar quando é que eu vou efetivamente ver o resultado dessa cirurgia, é com 1 ano de cirurgia. 1 ano de cirurgia. Isso. Mas vai ficar ralinho na cabeça dele ou vai ficar um volume bom? Fica um volume bom, mas eu costumo falar com os pacientes, com uma sessão dessa cirurgia, ele não vai ficar cabeludo, ele não vai ficar com a mesma densidade que ele ficaria como um cabelo normal. Sim. Né? Caso seja de desejo dele, é recomendado que se façam outras sessões, com intervalo mínimo de 1 ano. Mas realmente, uma única sessão já é capaz de trazer um rejuvenescimento enorme para esse paciente, porque a calvície hoje, ela é um fator de envelhecimento para o rosto, principalmente dos homens. É verdade. Né? Quando a gente fala em calvície, a gente pensa no homem, só no homem, mas a mulher também tem queda de cabelo? A mulher também tem. Pode ser feito implante? Pode sim. Ao contrário do que muitos pensam, a cirurgia é realizada nos 2 sexos, né? Sim. Na mulher, existem algumas particularidades, porque existe um padrão masculino e feminino de calvície na mulher. Cada caso tem que ser tratado de forma diferente, mas fato é que o transplante também pode ser realizado nesses casos. Existe alguma forma, a calvície, vamos fazer falar o português claro, careca? Sim. É genético ou no decorrer da vida, algum problema de saúde, alguma coisa que pode ocasionar a perda de cabelo? Ou é só genético? Não. Se o meu avô é careca, meu pai é careca, pronto? Sim, os dois, né? Tem o componente genético e que a gente fala de penetrância variável. O que significa isso? Meu avô pode ser careca, o meu pai mais ou menos, e eu vou ser careca. Isso é chamado de penetrância variável, mas é o que é chamado de calvície androgenética e que responde pela maioria dos casos, sim. Agora, existem aqueles casos que, como o senhor está comentando, eles acontecem no decorrer da vida. Que, por exemplo, existe um caso que é chamado de calvície fibrosante, que acomete muito mulheres e que ela vai avançando, né? E leva uma perda de cabelo quase total. Trauma, por exemplo, um trauma que é bem conhecido, o caso do Michael Jackson, né? Sim. Todo mundo sabe que ele estava gravando um comercial e pegou fogo, né? Então, existe a calvície cicatricial, né? E várias outras formas de calvície. Então, algumas podem ser tratadas com transplantes e outras não. A calvície fibrosante, por exemplo, ela tem que ser primeiro controlada para depois ser tratada. Mas a gente está falando em transplante, mas existe tratamento
A pessoa que está perdendo cabelo, por exemplo, pode chegar na sua clínica e o senhor vai fazer um tratamento sem fazer implante? Isso. Pode ser feito? Pode. E eu recomendo a todos, mesmo aquele paciente que deseja, mesmo o paciente que deseja fazer um tratamento de transplante capilar, é importante lembrar que o cabelo que está ali, ele ainda pode cair. Então, o tratamento clínico, que é feito com ou microagulhamento com algumas substâncias, ou minoxidil, ou a finasterida, né, e outras vitaminas para fortalecer o couro cabeludo, tudo isso ele entra como adjuvante, ou seja, ele entra para complementar a cirurgia. E existem aqueles pacientes que realmente falam assim, olha, eu não estou querendo fazer cirurgia agora. Existe alguma coisa que eu possa fazer? Existe. Eu acho que todo paciente que está tendo uma perda de cabelo ou que está tendo uma rarefação no couro cabeludo, ele tem que procurar um profissional habilitado para realmente ser orientado nesse sentido. Existem medicamentos que recuperam hoje em dia, deixam o cabelo mais fortalecido? Mais fortalecido, mais grosso. Evita a queda também? Evita a queda. Agora, é importante falar o seguinte, aquele cabelo que já não está ali mais, ou seja, que ele já reduziu e já sumiu, ele não volta mais. Não volta nunca mais, a não ser com transplante. Exatamente. Por isso que é importante tratar enquanto ainda tem cabelo ali. E aí tu vai recuperar aquela parte que não tem cabelo, mesmo sendo ralinho, cabelo fino. A pessoa sempre imagina, eu, por exemplo, tenho cabelo fino, né? Então já muitas vezes eu já fui no cabeleireiro, no barbeiro, tu vai ficar careca. Mas eu nunca fiquei, eu acho que não vou ficar mais. Então a pessoa acha que porque o cabelo é ralo, ele vai perder o cabelo. Isso não significa nada. Não, de forma nenhuma, não tem associação. Mas tem que lembrar o seguinte, que é uma coisa que é chamada miniaturização. O cabelo ele vai afinando pela ação do hormônio até desaparecer. Então, o que a gente faz? Uma coisa é bloquear o hormônio, aí ele para de afinar. E a outra é administrar medicamentos como minoxidil, que faz esse cabelo engrossar de novo. Então, são as duas linhas de tratamento clínico que entram para complementar. Então, hoje em dia, a pessoa não precisa se preocupar. Está ficando o cabelo ralinho, está perdendo o cabelo, tem recurso. Tem recurso, com certeza. E isso é uma coisa que não... Eu acho que o cabelo é uma coisa também que incomoda muita gente, né, doutora? Sim, como incomoda, né? É assim, hoje é uma das principais queixas dos homens na nossa clínica. Então, o quanto antes as pessoas nos procurarem, melhora o resultado. A pessoa pode procurar o senhor, por exemplo, e já fazer uma prevenção? Exatamente. Pode-se fazer uma prevenção? A pessoa, cheguei nos 20 anos de idade, por exemplo, eu quero ter a certeza que eu quero ter cabelo pro resto da minha vida, já pode começar a fazer um tratamento a partir daí? Se tiver um histórico, sim, está indicado. Hoje tem, inclusive, algumas formas de se fazer o estudo do fio, né? Algumas equipes têm feito isso, para poder melhorar a qualidade desse fio também. Sim. Melhora a qualidade do fio e ele vai ficar mais resistente e não vai cair também. Agora, tem algum tipo de alimentação, a pessoa fala em estresse, essa coisa toda, tudo contribui, por exemplo? Tudo está envolvido. Está envolvido? Né? O estresse é um dos grandes fatores, justamente por variação hormonal também. Né? Então, existe uma causa direta entre estresse e calvície. Tem muito a ver, então. A pessoa que é estressada, extremamente estressada, a tendência é cair cabelo. Sim, mas não da forma como a forma que necessite de transplante. Né? É uma forma diferente. Tem algum tipo de... Porque às vezes a gente acha o negro, o alemão, o italiano, o branco, não sei o que lá. Dá para se especificar quem tem mais tendência à queda de cabelo ou não? Algumas raças têm uma tendência um pouco maior. Né? O negro, nesse aspecto, ele é beneficiado, porque a calvície, né, no paciente negro ela é muito menos frequente do que o paciente caucasiano, que a gente fala. E tem também a questão da espessura do cabelo, que ela tende a minimizar o aspecto da calvície. Quanto mais preto e mais grosso é o cabelo, menor é a percepção da calvície. Exatamente. Por exemplo, se eu ficasse um calvo, ia aparecer mais, porque eu tenho cabelo claro. Exatamente, o cabelo mais fino. Sim. Doutora, vamos fazer o seguinte, agora nós vamos para o último bloco do programa, vamos preparar o nosso creme. Vamos lá. O senhor vai fazer um teste aí, ver se tá bom ou não. Tenho certeza que vai, pelo cheiro aqui. Cheiro tá bom. Intervalo comercial, não sai daí, a gente volta em seguida. É o último bloco do programa. Eu, Raul Gil, apresento Momento Saúde Oral Sim Implante.
Eu cheguei até a Oral Sim através de propaganda de televisão, que é um atendimento muito bom. Eles são bem profissionais, mudou a minha autoestima, eu fiquei super bem, estou muito satisfeita. Em fevereiro, comemoramos o aniversário da rede de clínicas Oral Sim. Já são 14 anos de uma belíssima história. Então você que perdeu 1, 2 ou até todos os dentes, aproveite o aniversário da Oral Sim e realize o seu tratamento com implantes dentários. Para isso, basta ligar no telefone 3045 7777. Oral Sim, sua referência em implantes dentários. Vem comemorar com a gente, vem para Oral Sim. A Churrascaria Medieval serve diariamente refeições de qualidade em várias opções de churrasco e mais de 22 tipos de saladas. Churrasco com buffet livre a quilo. Oferece também refeições pelo sistema Prato Feito e Marmitex. Churrascaria Medieval, todos os dias ao meio-dia servindo o melhor para você. Em Criciúma, na rua 7 de setembro, 115, Fundos da Colina Veículos. Fone 48 3433 2811. Conheça o conceito Levitar, um princípio inovador em saúde e bem-estar. A Clínica Levitar possui serviços com técnicas avançadas que elevam a qualidade de vida através de seus diferenciais nas áreas de osteopatia, pilates terapêutico, tratamento para dores na coluna, dermatofuncional, coach de emagrecimento e microfisioterapia. Clínica Levitar. Fone 3430-0404. Uma clínica de excelência para pessoas de excelência. Simples Exucre, educação que transforma. Ingresse por meio do histórico escolar. É simples, é sem vestibular. Infraestrutura completa, localização privilegiada, professores com experiência no mercado. Amplie suas oportunidades no mercado de trabalho com cursos autorizados e reconhecidos pelo MEC. Agora com um novo curso, Nutrição. Confira nossas bolsas e descontos. Inclua Exucre em seu currículo e destaque-se. Simples Exucre. Inscreva-se em exucre.com.br. Preciso diversificar os investimentos. Mas como? Com a Ademilar, você investe em imóveis. E a minha aposentadoria? Viver de aluguel garante um futuro tranquilo. Com 2 filhos, será que consigo investir? A Ademilar tem diversos planos e parcelas. Escolha um e invista em sua vida. Ademilar, consórcio de investimento imobiliário. O investimento da sua vida. Voltamos então com o último bloco do nosso programa Sabor e Saúde. Agora já está cozida a nossa moranga, o nosso bacon e a carne de sol, mais a cebola já está tudo murchadinho aqui. Agora eu vou bater no liquidificador aqui, doutor. Vamos bater aqui, ó. Juliano, tu mostra aqui, ó, que tá bem... Isso aqui já está bem fininho aqui, viu? Ó. Tá bem fininho. Já tá um creme isso aqui, ó. Aí tu controla a água, né, doutor? Controla a água. A água a gente faz a textura que quiser daí. Vamos colocando. Já desmanchou bastante aqui, já vai ficar um caldinho bem gostoso. Vamos bater. O bichinho tá vivo. Já formou um creme, doutor? Já formou um creme. Mostra aqui, ó, Juliano, ó. Pega aqui com a tua câmera aqui, ó. Ó o creme que deu aqui. Né? Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar esse que sobrou aqui. Deixa eu pegar aqui uma outra panela. Vamos colocar esse caldo aqui dentro, doutor. Não, não vamos fazer o seguinte, vamos fazer diferente. Vamos colocar essa aqui no fogo. E colocamos esse creme aqui dentro, doutor, ó. Para dar uma esquentadinha nele e vamos corrigir o sal também.
Agora nós vamos fazer o seguinte, doutores, vamos corrigir o sal, né? Deixa eu baixar o fogo. Aliás, eu vou botar um pouquinho aqui misturar um pouquinho dessa carne seca aqui, desse bacon. Vamos ver como é que vai ficar o sal. Vamos ver. Tá quente. Perfeito, doutor. Vou botar um pouquinho mais de sal aqui, ó. Só para... Tá bom? O que nós vamos fazer com o pão agora, doutor? Bom, então eu já coloquei um pouquinho de bacon e cebola e a carne seca aqui no nosso creme. Está numa consistência boa, se você quiser fazer mais fininha, doutor. Então nós temos o recurso dessa água ainda aqui, ó, né? Essa água do cozimento, então a gente pode fazer mais fininha, isso aí depende de cada um, né, doutor? Sim. Agora eu vou fazer o seguinte, vamos pegar esse pão italiano aqui, ó. Vamos cortar ele, doutor, ó, fazer uma... Isso vai ser o nosso prato da sopa, doutor. Ó. Vamos pegar com a mão, né, porque... Ó. Vamos cavocar ele, doutor. Para nós vamos tirar o miolo, para a gente colocar dentro o nosso creme, né? Já foi programado, doutor? Já. Gosto muito de lá. É uma região muito gostosa de passear, né? Olha aqui, ó. Vou colocar aqui dentro. Então esse aqui é o nosso prato aqui, ó. Nosso prato para o nosso creme, né? Deixa eu dar uma limpadinha nesse prato aqui. Colocamos aqui, né, doutor? Agora colocamos o creme dentro. Uma coisa mais linda aqui, ó. Agora polvilhamos com um pouquinho de carne seca. Bacon. E vamos colocar um pouquinho de salsinha, né, doutor? Tá bonito. Fazer uma fotinha, né, Juliana? Deixa eu tirar uma fotinha aqui. Isso aqui merece uma foto, doutor. Cadê a máquina aqui? Ó. Coisa mais linda aqui, doutor, ó. Fazer uma foto bem legal. O senhor fica à vontade, doutor, ó. Obrigado. Aqui o senhor tem direito a dizer, não tá bom, faltou sal, ou tá demais, né? Então é o nosso creme de moranga. Como dizem os italianos, magnífico. Magnífico. Bravo, bravíssimo. Bravíssimo. Bravíssimo, é. Estupendo. Então a textura, né, doutor, a gente faz a forma que a gente quiser, né? Olha aqui, ó. Mas realmente... Se quiser colocar mais molinho, pode colocar um pouquinho mais de água do cozimento, né? Espetacular. Aí se quiser colocar um pãozinho em cima também, né, doutor? Depois desse pão aqui que tem aqui, ó. Para aproveitar, né? Pode colocar esse pão também em cima aqui, né? Pode aproveitar tudo, né? Então fica bem interessante, né, doutor? Eu tenho certeza que eles estão com inveja. E para você fazer em casa, então, não tem segredo nenhum. Cozinha moranga com água. Eu coloquei um caldo de legume junto aqui, que já tem um pouquinho de sal. Cozinhamos bem, deixamos bem fininho. E separado ali eu murchei uma cebola. Botei uma carne seca que eu tinha em casa aqui. Botei mais um pouquinho de bacon que eu tinha. Mas necessariamente não precisa botar
a carne seca, o bacon, bota o que você tiver. Se quiser colocar só a cebola, quiser colocar só o bacon, quiser colocar só a carne seca, não tem problema. Esse pão aqui também fica mais charmoso, né, doutor? Com certeza, Fica dá um mais toque, charmoso, né? Fica bem interessante. E aí você serve no pão aqui, pode servir numa cambuquinha também, né? Que pode servir nessa cambuquinha aqui também, né? Eu até vou servir um pouquinho aqui para mim, doutor, já que tem esse pão aqui dentro, ó. Né? Tem esse pão aqui, ó. Vou misturar com o pão, então. Deixa eu achar uma colher aqui. Vamos fazer o teste também, doutor, aqui com o pão agora. Mistura tudo. Vamos ver. Doutor, perfeito mesmo, né, doutor? Perfeito. É muito gostoso. Pegou bem o gosto do bacon, né, doutor? Sim. Uma comida para o inverno. Doutor, aqui não tem prato pronto, não é que nem a Ana Maria Braga, né? Que tem, vai fazendo por etapa, a cozinha fica uma bagunça aqui. Não pode enfiar debaixo da mesa a hora que gostou, né? Não tem ninguém recolhendo, mas a gente faz tudo como fosse ao vivo, né? Não tem problema nenhum, mas acho que ficou bom. Doutor, obrigado pela sua presença aqui. Para mim foi um prazer. Um abraço para a doutora Cristina, o pessoal todo da clínica lá, né? Obrigado, pode deixar que eu transmito. E esperamos que o senhor venha mais vezes aqui no programa também. Vai ser uma honra. Obrigado então mais uma vez. Obrigado, senhor. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho. A gente volta no próximo programa. Até lá, muita paz e principalmente muita saúde. Programa Sabor e Saúde. Oferecimento Oral Sim Implantes Dentários. Ademilar Consórcio de Investimento Imobiliário, o investimento da sua vida. Levitar, terapias integradas e faculdades Exucre, graduação, pós-graduação e ensino à distância. Eu, Raul Gil, apresento Momento Saúde Oral Sim Implante. Eu cheguei até a Oral Sim através de propaganda de televisão, que é um atendimento muito bom, eles são bem profissionais, mudou a minha autoestima, eu fiquei super bem, estou muito satisfeita. Em fevereiro, comemoramos o aniversário da rede de clínicas Oral Sim. Já são 14 anos de uma belíssima história. Então você que perdeu 1, 2 ou até todos os dentes, aproveite o aniversário da Oral Sim e realize o seu tratamento com implantes dentários. Para isso, basta ligar no telefone 3045 7777. Oral Sim, sua referência em implantes dentários. Vem comemorar com a gente, vem para Oral Sim. A Churrascaria Medieval serve diariamente refeições de qualidade em várias opções de churrasco e mais de 22 tipos de saladas. Churrasco com buffet livre a quilo. Oferece também refeições pelo sistema Prato Feito e Marmitex. Churrascaria Medieval, todos os dias ao meio-dia servindo o melhor para você. Em Criciúma, na rua 7 de setembro, 115, Fundos da Colina Veículos. Fone 48 3433 2811. Simples Exucre, educação que transforma. Ingresse por meio do histórico escolar. É simples, é sem vestibular. Infraestrutura completa, localização privilegiada, professores com experiência no mercado. Amplie suas oportunidades no mercado de trabalho com cursos autorizados e reconhecidos pelo MEC. Agora com um novo curso, Nutrição. Confira nossas bolsas e descontos. Inclua Exucre em seu currículo e destaque-se. Simples Exucre. Inscreva-se em exucre.com.br. Preciso diversificar os investimentos. Mas como? Com a Ademilar, você investe em imóveis. E a minha aposentadoria? Viver de aluguel garante um futuro tranquilo. Com 2 filhos, será que consigo investir? A Ademilar tem diversos planos e parcelas. Escolha um e invista em sua vida. Ademilar, consórcio de investimento imobiliário. O investimento da sua vida.
Conheça o conceito Levitar, um princípio inovador em saúde e bem-estar. A Clínica Levitar possui serviços com técnicas avançadas que elevam a qualidade de vida através de seus diferenciais nas áreas de osteopatia, pilates terapêutico, tratamento para dores na coluna, dermatofuncional, coach de emagrecimento e microfisioterapia. Clínica Levitar. Fone 3430-0404. Uma clínica de excelência para pessoas de excelência.